Podem sair os irmãos que estão com o Fernando e as crianças. Os demais irmãos, por gentileza, permaneçam no templo para que possamos estudar hoje um assunto muito importante da palavra de Deus, que é a disciplina eclesiástica. Vamos tratar desse assunto nesta manhã, irmãos? Convido então a igreja a abrir no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Vamos ler do verso 4 ao verso de número 11. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo de número 4. Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor. No título aqui da Bíblia que eu tenho usado é: a disciplina de Deus é para o nosso bem. A partir do verso 4 está escrito: na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, colocamos diante de Ti a Tua mensagem nesta manhã. Fala com cada irmão aqui presente. Nos dá temor e tremor, Deus, porque todos nós estamos sujeitos à disciplina do Senhor. Disciplina essa que é amorosa, cuidadosa, graciosa, para corrigir nossas rotas, para corrigir, Deus, falhas, pecados que nós temos cometidos enquanto estamos aqui neste mundo. Portanto, Deus, oriente o nosso coração. Portanto, Senhor, quebrante o nosso coração para recebermos da Tua mensagem nesta manhã. Oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, talvez esse é um dos assuntos mais esquecidos da igreja cristã atual: disciplina eclesiástica. Um assunto que pastores não gostam de pregar, membros não gostam de ouvir. Pastores não gostam de pregar porque, de certa forma, traz uma certa dureza no púlpito. Membros não gostam de ouvir porque quem que gosta de ser repreendido, irmãos? Imagine eu falando aqui publicamente o seu nome, dando nome ao seu pecado, expondo você à igreja. Como você se sentiria? Você iria embora da igreja. Mas nós não vamos esgotar esse assunto hoje. Esse assunto tão sério, ele vai ter a sua finalização no próximo domingo. Mas eu já quero adiantar um pouquinho da pregação do domingo que vem, que tem a ver exatamente com a disciplina pública. Irmãos, vai chegar um momento que nós vamos precisar talvez ser tratados até publicamente, se necessário for. Nós não estamos dizendo que todo pecado deve ser exposto, nós não estamos dizendo que todo pecado deve ser trazido à igreja, claramente. Por isso você deve confessar os pecados uns aos outros, conforme a Bíblia nos orienta. Mas há algum tipo de pecado sim que ele precisa ser trazido publicamente. Um exemplo, liderança da igreja. Quando o líder da igreja que está à frente do trabalho da igreja cai em pecado, aquele líder precisa passar por uma exposição porque ele foi disciplinado. Ou você às vezes não exerce cargo de liderança, mas o seu pecado tornou-se público para a igreja,
infelizmente, ele também terá que ser tratado publicamente. Mas se o seu pecado é entre você e o Senhor, se o seu pecado é de forma privativa, está entre você e o pastor, está entre você e algum irmão da igreja, ele não precisa ser exposto, ele não precisa ser tornado público. Nesse caso, trata-se de forma privativa aquele pecado, entende? Então, quando que o pecado tem que ser exposto? Quando ele é liderança, ou quando o pecado de um membro da igreja, mesmo não sendo líder, torna-se público, ele também precisa tratar publicamente. E Deus, irmãos, sabendo disso, da importância da disciplina, não esquece de tratar a disciplina. E a disciplina não pode ser negligenciada, principalmente nos nossos dias atuais, onde o ego dos irmãos da igreja, de uma forma geral, é tão massageado, né? E não é só dos líderes, não é só dos membros, não, irmãos, dos pastores também. Você acha que o pastor gosta de ser repreendido publicamente ainda mais? Você acha que o pastor gosta de ser repreendido pelo membro? Ele também não gosta. Portanto, tanto líderes quanto liderados querem os seus egos, vamos dizer assim, massageados. E a disciplina eclesiástica, irmãos, não pode ser negligenciada porque ela traz problemas e sofrimentos. Basta a gente ver, por exemplo, a triste história de filhos que não são disciplinados. Filhos que têm a sua educação negligenciada por meio da disciplina. Nós vemos histórias tristes de pais que infelizmente acabam tendo que lidar com filhos rebeldes. Filhos que na verdade não são disciplinados. Quantas histórias de pai e mães, relapsos a gente vê na educação dos filhos, e as consequências e os desastres são infelizmente permanentes. E se não for a graça de Deus agindo sobre nós, irmãos, não haverá sequer retorno desses desastres. Sabia disso? Se a graça de Deus não operar em nós, esses retornos podem ser inevitáveis e consequências até mesmo eternas. Portanto, uma coisa que o mundo carece mesmo hoje é de disciplina. E a disciplina aqui eu falo de dois tipos. Primeiro, a disciplina como estilo de vida. As pessoas estão mergulhadas nos prazeres, elas não querem ser responsáveis pela vida, elas não querem responsabilidade sequer por levantar no horário certo, comer, ir para a escola e sequer trabalhar. Basta a gente ver aquela geração chamada nem-nem. O que é a geração nem-nem? Nem estuda e nem trabalha. Portanto, esse é um tipo de disciplina, mas esse não é o foco aqui. É um tipo de indisciplina que a gente vê. Mas a disciplina a qual eu me refiro nesta manhã, irmãos, é a disciplina sim, corretiva, aquela exortativa, aquela de sermos de fato corrigidos em nossas rotas. Portanto, nenhuma dessas duas é agradável. Nem aquela disciplina que você precisa manter para viver uma vida saudável, e nem aquela que na verdade precisa ser de levar bronca mesmo, né? Uma exortação. Uma sociedade então que está encantada, deslumbrada, extasiada, entusiasmada e até mesmo sequer arrebatada, ela na verdade só quer viver pelo prazer. E quando a gente ouve sobre esse tema, parece que a gente fecha na verdade não só a cara, mas a gente também fecha o coração para ouvir sobre disciplina. E o motivo da falta de disciplina, irmãos, é geralmente esse, pasmem: receio de confrontar as crianças por medo de perder o amor e o carinho dela. Quando você não disciplina o seu filho e você tem medo de perder o amor e carinho dele, isso só mostra na verdade a carência que os pais têm. Pais estão carentes de amor, e porque o marido talvez não ama o suficiente, porque a sociedade de repente não o amou conforme ele acha que gostaria que fosse amado, então ele busca isso nos filhos, então ele não repreende o filho com medo de perder o amor e carinho do filho. Pais, na verdade, têm medo de perder a atenção e o amor dessas crianças, portanto, então, preferem não corrigir. Mas pastores também são carentes. Pastores, às vezes, não querem corrigir os membros com medo de perder o afeto daquele membro, com medo de perder aquele membro da igreja, ele mudar de igreja, e então ele não disciplina aquela pessoa, com medo de esvaziar a igreja, com medo de não receber um tapinha nas costas, ou com medo de falar assim: não, aquela igreja eu não gostei dela, o pastor falou mal de mim no púlpito. Mas irmãos, a verdade é que infelizmente a disciplina é necessária. Então a gente não disciplina por falta de confronto. Segundo, por cansaço e falta de paciência. As pessoas estão meio impacientes. Fala assim: não, eu não vou disciplinar essa pessoa não, afinal não tem paciência para isso. Ou não, vai dar trabalho, eu estou cansado, não vou disciplinar o meu filho, não vou disciplinar os membros da igreja, isso dá trabalho, eu não tenho paciência para isso.
E o fato é que então a gente se torna muito permissivo e passivo, não estabelecendo os limites, tanto na igreja quanto em casa. Mas a nossa maior necessidade, irmãos, para que Deus lance luz sobre nós, é a gente saber da luz que a gente já sabe, que é a disciplina eclesiástica. Essa luz que já foi pregada de repente na igreja, mas que aqui nós estamos retomando esse caminho tão sério e necessário, porque quando a gente negligencia, quando a gente esquece dessa luz, irmãos, Deus vai nos trazer na disciplina. Quando você esquece desse assunto, quando você joga esse assunto na gaveta, na verdade Deus vai trazer para que você, na verdade, seja disciplinado. E é isso, irmãos, essa luta começa exatamente no verso de número 4, quando a gente leu: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, diz o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é o autor. Embora essa luta então intensa que nós vivemos, irmãos, contra o pecado, ela ainda não foi resistida até o sangue. O que significa isso no texto, ser resistida até o sangue? Aqui há duas possibilidades que o texto grego nos traz. A primeira é que ele pode se referir-se ao martírio. Pessoas que não sofreram o pecado ao ponto de não sofrer literalmente perseguição, de serem torturados por amor de Cristo. Eu publiquei lá na minha timeline, no meu status do WhatsApp, essa semana exatamente isso: Torturados por Amor a Cristo. É um livro que eu aconselho você a ler. Então essa luta aqui está falando de você não ter resistido até esse sangue, ou de forma metafórica, até o máximo. O até o sangue aqui pode também referir-se: você não lutou contra o pecado até o seu limite. Portanto, isso na verdade mostra que o autor está transitando entre uma imagem de alguém que luta incansavelmente, ou até mesmo o enfrentamento que a igreja primitiva vivia sobre o caso de perseguição. Apesar de nenhum pecado específico ter sido citado aqui, irmãos, na verdade ele é um oponente que tem que ser resistido até o fim, até o dia que Jesus te levar. Portanto, se Jesus sofre perseguição, derrama o seu sangue, porque ele foi alguém que nem sequer pecou, imagine eu e você pecadores. Imagine nós, seus seguidores, devemos resistir a este pecado. Portanto, não vamos nos iludir. Nós precisamos lutar contra o pecado. E isso vai envolver o que, irmãos? Exatamente o que o autor começa agora: você ser disciplinado. Nessa luta contra o pecado, vai envolver você ser disciplinado por Deus, pela igreja, pelo seu pastor, pelos irmãos que te amam. Mas qual que é o proveito que tem a disciplina? Afinal, para que ela me serve? O que eu vou ganhar, o benefício que eu terei? E eu quero aqui, na verdade, irmãos, estabelecer 5 frutos, 5 benefícios da disciplina, a partir desse texto. A partir desse texto nós vamos ver quais são os benefícios e os frutos tão necessários para a disciplina nos nossos dias. E o primeiro é a filiação. Veja aí no verso 5: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como filhos. Irmão, o primeiro fruto e benefício da disciplina eclesiástica mostra que você é filho de Deus. Porque se você não é filho de Deus, Deus te largaria ao bel prazer. E aqui lembra aquela exortação / ilustração que o Augusto Nicodemos certa vez fez, pregando, se eu não me engano, num texto de Romanos. Ele diz que o pior castigo que Deus pode dar para você, sabe qual que é o pior castigo que Deus pode dar para você? É abandonar você aos seus próprios prazeres. É Deus deixar assim: já que você quer ir pecar, então vá pecar. Já que você quer viver uma vida de pecado, então vá. Eu solto os freios, eu solto as rédeas. Você pode fazer o que você quiser. Quando nós somos entregues a nós mesmos, isso é a morte. Basta a gente ver um bebê abandonado. Você acha, irmãos, que é amor, demonstração de carinho, você abandonar um bebê? Vou abandonar esse bebê à própria sorte dele. Vou abandonar ele lá no meio da floresta. Vou abandonar ele lá no meio da caatinga, no meio do deserto, no meio do Pantanal. Você acha que isso é amor? Abandonar uma criança? Pois isso não é amor. Ela depende do pai. E porque ela depende do pai e da mãe, se ela for abandonada, ela morrerá. Se nós, irmãos, formos abandonados por Deus no certo sentido, se nós formos deixados ao nosso próprio prazer, isso será a maior disciplina que nós sofreremos. Portanto, de maneira alguma, se nós amamos os nossos filhos, se Deus nos ama, precisamos dessa disciplina. E uma disciplina, irmãos, que nos perturba. Uma disciplina que, na verdade, como uma criança, ela não gosta no primeiro momento.
Ou todos nós amamos a disciplina? Você fala, não, a disciplina é como um sorvete, é como comer chocolate. Eu amo a disciplina. Mas o fato é, irmãos, que nós precisamos deste amor gracioso de Deus. Os nossos filhos, por exemplo, são nossa responsabilidade. Eu não posso disciplinar o filho de outra pessoa. Da mesma forma, se nós somos filhos de Deus, nós seremos disciplinados pelo nosso Pai. Da mesma maneira, então, se Deus tem uma relação de filiação com o seu povo, Ele há de disciplinar a mim e a você, porque isso envolve proteção, cuidado. Isso não é uma bênção? Só para pensar nisso? Você ser cuidado pelo Criador do universo, você ser, na verdade, disciplinado pelo Rei de todas as coisas, pelo Pai Celestial, isso é uma bênção, isso é um cuidado. Portanto, não veja a disciplina de Deus como algo ruim, algo mal. Enquanto o mundo lá fora está lutando para ficar longe de Deus, nós podemos ser cuidados por esse Criador. E o lado trágico dessa verdade é que aqueles que não são disciplinados por Deus, mostra que não são seus filhos. E aqui eu faço uma exortação muito séria, muito séria, honestamente. Se de repente você está pecando e vivendo uma vida de pecado, e você não está sendo disciplinado por Deus, de duas uma: ou você não pertence a Deus, você não é filho de Deus, ou Deus está sendo de longo ânimo para com você. Ele está sendo longânimo, esperando para que você se arrependa, esperando para que você abandone esse pecado, esperando um verdadeiro arrependimento. Portanto, quando olhamos, irmãos, para os incrédulos lá fora, e eles estão vivendo aquela vida, não inveje aquela vida. Como o salmista Asaf, lembra no Salmo de número 73, se eu não me engano, onde ele invejava o ímpio, e ele queria, na verdade, receber aquele que o ímpio estava, aquela vida boa, aquela vida que parece que não tinha sofrimentos, aquela vida que parecia tão bela, né, tão rica, tão próspera e cheia de saúde. Pois é, não inveje o ímpio. Quando olhamos para esses incrédulos, irmãos, na verdade, Deus os entregou às suas próprias cobiças. E como saber se eu sou filho? A Bíblia diz: o Espírito Santo de Deus testemunha em nosso espírito que somos filhos. Romanos capítulo 8, versos 14 a 16. Mas em João capítulo 1, verso 12 também diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Portanto, se você crê no nome de Cristo Jesus, você pertence a essa filiação com Deus. O Espírito Santo há de testemunhar dentro do seu interior que também você é filho. E essa disciplina do qual nós vemos aqui em Hebreus, irmãos, é mostrada não só por esse autor, mas, por exemplo, Provérbios capítulo 3, verso 12: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O princípio então aqui, irmãos, é de um relacionamento de pai e filho. Um pai que não negligencia a sua correção, que não é deficiente nessa correção. Um pai que na verdade ama de forma amorosa e disciplina na medida certa. Esse é o princípio que nós precisamos compreender e viver. Porque, irmãos, a autoridade dos pais, ela é limitada, não é? A autoridade, a disciplina do pai, ela é defeituosa. Por mais esforço que você faça, por melhor que você tente disciplinar o seu pai, a seu filho, você será limitado. Você terá uma correção imperfeita, mas receber a correção de um pai que é perfeito é exatamente a correção correta, na medida certa, no tamanho certo, no tempo correto, uma correção disciplinar perfeita. Portanto, acate essa disciplina. Não é de admirar que pessoas criadas em lares, inclusive, que não tem disciplina, não compreende isso. E essa, na verdade, talvez é a maior dificuldade de pastores, pais, professores: disciplina. Os leitores devem se lembrar que, na verdade, essa palavra tem que ser um encorajamento para nós. Se somos filhos, somos por causa de Jesus. Se somos filhos, na verdade, é que Jesus sofreu no meio, no seu lugar, para nós não sermos punidos. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que Jesus é punido substitutivamente, porque a punição caberia a nós, para que nós fôssemos apenas disciplinados? Isso não é maravilhoso? Deus não te pune, Deus apenas te disciplina.
Porque a punição caiu sobre Cristo Jesus. Portanto, o sofrimento de Jesus é único. Ele não será repetido por amor de mim e de você. No entanto, então, a disciplina permanece a mesma. Nós estamos sujeitos. A palavra de Deus se dirige a esses filhos e encoraja: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem se desanime com ela, ou não se desmaie com ela. Portanto, quando você for disciplinado por Deus, não desanime. Se os leitores tomaram essa disciplina de modo leviano, irmãos, na verdade, aí infelizmente, Deus acaba entregando essa pessoa à maneira como ela quer viver. Primeiro aspecto da disciplina, filiação. Você é filho. Segundo aspecto, mostra exatamente um amor. E a primeira coisa que a gente pensa, irmãos, é que quando a gente está sendo disciplinado por Deus, é mais ou menos aquela figura do pai, né? Quando o pai tenta disciplinar o filho, ele fala assim: olha, vai doer em mim mais do que em você. Quando o pai de repente disciplina o seu filho ali com umas palmadas, umas chineladas, né? De alguma forma física, ele fala: esse tapa vai doer mais em mim do que você. O que ele quer dizer com aquilo? Porque ele está disciplinando por amor. Então é difícil talvez a gente entender, né? Disciplina e amor, parece que elas estão opostas, mas não estão. Disciplina e amor andam de mãos dadas. Disciplina e amor, na verdade, é um benefício, porque Deus ama, Deus disciplina, porque Deus é amor. Deus não ama no sentido, irmãos, de um momento. O Deus é amor em sua essência, Ele é amor. Amor não é fazer sexo, como o mundo diz. Amor não é um sentimento, amor é uma pessoa, e essa pessoa que ama também nos disciplina. Portanto, se nós entendemos a disciplina de Deus, nós somos conscientes do seu amor. Quando a gente está consciente disso, na verdade, irmãos, a gente vai entender como a disciplina, como algo que Deus nos está cuidando de cada um de nós. Certa vez um homem foi perguntado por que ele estava olhando por cima do muro. E o homem respondeu: é porque eu não posso ver através do muro, por isso que eu olho por cima dele. E quando o cristão talvez não vê a disciplina como amor, é porque falta ele olhar por cima do muro. Talvez falta ele olhar por cima do muro e ver que toda aquela dor, confusão, dificuldade, desespero, na verdade é uma disciplina de Deus para você. Portanto, o Senhor é suave e cuidadoso, e alguém sensível de amor infinitamente nas nossas necessidades. Irmãos, Deus é um pai amoroso. Ele sofre quando precisa disciplinar os seus filhos. Eu quero terminar apenas nesse tópico dizendo um texto de Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 31, que diz: porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois Ele provoca dor, então Ele vai ter compaixão de acordo com a sua benignidade abundante. Para Ele não aflige nem entristece os filhos dos homens. Segundo benefício da disciplina, amor. Terceiro benefício e fruto da disciplina é a perseverança. Veja o verso 7. É para a disciplina que vocês perseveram. Irmãos, a doutrina da perseverança dos santos é um dos 5 pontos que a gente chama do calvinismo. E a lógica desse último ponto, exatamente de ser o quinto, é exatamente que vai embasar, que vai alimentar, que vai fazer sentido os outros primeiros 4 pontos. Se o homem é totalmente depravado, ele precisa de ajuda de Deus. Se o homem, na verdade, é alguém que carece dessa soberania de Deus, Deus é absolutamente soberano na salvação. E se a morte de Cristo tem um favor para nos fazer filhos, nos assegurando a salvação, Deus chama esses eleitos de forma irresistível para que eles perseverem. Perseverar, irmãos. A disciplina não é para você desmaiar. A disciplina não é para você esmorecer no caminho. A disciplina é para você continuar perseverantemente. E novamente, parece ser uma contradição, né? Se Deus está disciplinando, parece que Ele está, na verdade, te desanimando. Se Deus está disciplinando, parece que na verdade Ele está jogando um balde de água fria na sua perseverança cristã. Mas não é isso. Por quê? Se você está sendo disciplinado por Deus, irmãos, mostra que na verdade Deus é soberano, porque Ele te chamou, porque Ele te salvou, porque essa graça é irresistível, porque Ele te predestinou a isso. Logo, a disciplina de Deus então exerce para você uma perseverança, mostrando que você é de fato salvo. E essa turbulência que você enfrenta, disfarçada de momento ruim,
na verdade é uma bênção por detrás dessa dificuldade. Talvez você esteja enfrentando dificuldades de alguma maneira, mas esse Pai amoroso está fazendo com que você fortaleça os seus músculos espirituais. É uma lógica da fé muito simples: se nós somos filhos de Deus, Deus ama os seus filhos. Logo então Ele vai nos corrigir. Portanto, tudo que nós recebemos da mão de Deus é para que possamos permanecer firmes e fiéis até o fim. Basta a gente ver o livro do peregrino. O que o livro mostra, irmãos? Que durante aquela jornada houveram muitos desafios, mas que quando ele chegou no final, ele viu que ele perseverou, e aquilo ali foi suficiente para que ele pudesse ser fortalecido. Irmãos, o fato é que quando nós resistimos a essas correções naturais de Deus, nós estamos resistindo ao próprio Deus. E ao resistir a essa disciplina de Deus, nós ficaremos pelo caminho. Mas não é a vontade de Deus que você fique pelo caminho. Os pais e mães que disciplinaram seus filhos, era para que seus filhos não voltassem a cometer novos erros, que eles aprendessem com aqueles erros. E aqui vai uma frase muito interessante que certa vez eu ouvi, que ela diz o seguinte: a pessoa inteligente é aquela que aprende com os seus próprios erros, e a pessoa sábia é aquela que aprende com o erro dos outros. Portanto, irmãos, nessa forma de perseverar, aprenda também a ser inteligente, aprendendo com seus próprios erros, mas sábio. Por que a Bíblia tem tantas histórias para que nós possamos ser sábios a não cometermos os mesmos erros? Por que Deus deixa a palavra de Deus com tantas histórias para que nós tenhamos a sabedoria que vem dos céus, para que não cometamos aqueles erros? Portanto, se nós consideramos a disciplina de Deus, um Deus que nunca erra, que é amoroso, que na verdade vai aplicar essa disciplina certa, é sim para a perseverança até o final. Mas há um quarto benefício, fruto dessa disciplina, que é a santidade. Veja a segunda parte do verso 10. Diz o seguinte: a fim de sermos participantes da sua santidade. Final do verso 10. Para que você é disciplinado, irmãos? Por que Deus disciplina a sua vida? Para que essa santidade seja aperfeiçoada em você. E aqui eu volto a fazer uma diferença. Você é santo sim, porque você foi separado do mundo, separado do reino das trevas para o reino de Deus. Mas você está no processo de santificação. E nesse processo de depuração, como o fogo vai passando ali pelo ouro para tirar as impurezas, você está sendo aperfeiçoado nesse processo. E para viver para o Senhor, nós precisamos viver em santidade. E a disciplina é que a gente possa participar dessa santidade. Enquanto pais humanos ensinam os seus filhos e os conduzem apropriadamente, a disciplina de Deus é para sermos parecidos com Ele. O que a palavra de Deus diz, irmãos, em 1 Pedro 1,16? Sede santo, porque eu sou santo. A santidade então é nos parecer com Cristo. A santidade é para a gente ser mais parecidos com Deus, porque quando Ele nos disciplina é para a nossa santificação, para nos conformar ao quem Ele é, ao seu caráter. Se Deus nos disciplina porque somos filhos, se Deus nos disciplina em amor, se Deus nos disciplina na verdade para sermos participantes da santidade, irmãos, é porque mais uma vez nós precisamos ser parecidos com Ele. Uma disciplina que é na medida certa, uma disciplina que é para o nosso bem, uma disciplina na verdade que é para te separar dessa vida pecaminosa. E a única maneira de ser separado pelo pecado às vezes é fazer isso. Um dia nós vamos pregar essa pregação, falar desse texto da Bíblia, que é daquela mulher que não foi apedrejada. Irmãos, se você parar para pensar naquele texto daquela mulher adúltera, quando ela é trazida pelos fariseus, e eles testam Jesus falando o seguinte: olha, Jesus, na lei de Moisés fala que essa mulher foi pega em adultério aqui, em flagrante adultério. O que a lei diz? Apedreja. E aí o que Jesus falou? Aquele que não tem pecado, então atire a primeira pedra. Cada um sai, deixa suas pedras e vai embora. Qual era a única pessoa que poderia atirar pedra naquela mulher? Jesus, porque ele não tinha pecado. O que Jesus falou?
aquele que não tem pecado, então que atire a primeira pedra. Como Jesus era o único que não tinha pecado entre aquelas pessoas, ele era o único com autoridade para apedrejá-la. Mas ele fez, irmãos? Não. Ele agiu com amor e com misericórdia. Portanto, esse Deus que é santo, que poderia ter apedrejado aquela mulher até a morte, o que ele fala para aquela mulher no final? Vá e não peques mais. Vá e viva uma vida de santidade. Vá e seja participante, porque eu, misericordiosamente, não te disciplinei hoje. Irmãos, se nós já fomos separados do mundo, justificados para Deus, a nossa caminhada então é de santidade, nos preparando para uma eternidade. E se nós aceitarmos com alegria a disciplina de Deus, saberemos que essas adversidades que experimentamos é para o nosso bem. Quinto e último benefício, fruto da disciplina. Irmãos, a disciplina traz fruto pacífico e fruto de justiça. Veja o verso 11. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido exercitados por ela, fruto de justiça. Irmãos, nós não apreciamos a correção, é verdade, já foi dito aqui. Ainda que nós entendamos a disciplina como parte necessária do nosso desenvolvimento, a disciplina é dolorosa, Os membros, os pastores são suspensos de alguns privilégios. As pessoas passam, na verdade, a enfrentar problemas. Davi é um caso clássico de que o pecado dele trouxe uma doença literalmente física para ele. Então, seja qual for, irmãos, na verdade, essa disciplina que você pode estar enfrentando no momento da sua vida, ela pode não ser agradável. E vai ser uma linha muito fina para você discernir se é uma disciplina de Deus, se é algo natural da sua vida que você está enfrentando. Isso é uma linha fina que nós não temos uma receita de bolo. É como nós vamos pregar aqui brevemente, logo que a gente terminar a série sobre família. A gente vai passar o mês de junho pregando sobre família, o começo de julho. Terminado o mês de julho, irmãos, nós vamos falar sobre como compreender melhor a vontade de Deus. É uma série que eu espero edificar muito você. É uma série muito delicada, porque esse negócio de falar de vontade de Deus é uma coisa uma linha muito fina, né? Mas, tirando esse parênteses, você saber quando Deus está te disciplinando pelas circunstâncias da sua vida, é uma linha muito fina. Eu não posso afirmar categoricamente, olha, tudo que você está passando agora é um fato, a mão de Deus te disciplinando. Ou o que você está passando, na verdade, é porque coisas naturais da vida, uma decisão errada que você tomou, você não compreendeu a vontade de Deus. Eu não sei, irmãos, não há uma receita de bolo para isso. Mas o fato é que Deus usa sim circunstâncias para falar conosco. E certa vez um pregador disse que o sofrimento e as circunstâncias é o megafone de Deus para a sua vida. O que quer dizer um megafone? Ele está ampliando a voz para falar com você. De repente eu estou pregando essa palavra aqui, você decide não ouvir a voz de Deus. Domingo que vem a gente fala sobre algum aspecto, você também não decide ouvir a voz de Deus. Haverá um momento que Deus vai ter que usar um megafone para falar bem alto ao seu ouvido, e de repente vai ser uma circunstância na sua vida adversa. Sim. E quando essas adversidades aparecermos, nós vamos experimentar dor. E a nossa primeira reação, irmãos, não é de alegria. A nossa primeira reação, na verdade, talvez vai ser de esbravejar contra Deus, de murmurar como o povo de Israel. Mas, se você é filho de Deus, se você entende que a disciplina de Deus é amorosa, se você, na verdade, está preparado para viver uma vida de santidade com Deus, você vai ter que compreender que essa disciplina deverá produzir frutos de justiça, frutos pacíficos. E esse é o prêmio da disciplina. O prêmio da disciplina é um reto relacionamento de paz com esse Deus de paz. Porque que Jesus fala no Sermão da Montanha? Que nós seríamos pacificadores. E o texto de Tiago diz, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Irmãos, a disciplina pode ser sim desagradável e até difícil de suportar no primeiro momento.
Mas nós devemos considerar exatamente o fruto final dela, que é esse fruto de justiça e de pacificação. Esse é o prêmio. O prêmio que você deve considerar que todos aqueles problemas espirituais que você passou deve ser olhado pelos olhos da fé. Alguém certa vez escreveu o seguinte: deixe as chuvas das decepções virem, para que as plantas sejam regadas por meio da graça de Deus. Deixe que os ventos da adversidade possam, na verdade, arrancar as plantas que não foram semeadas por Deus. Deixe o sol brilhar para que possa, na verdade, queimar aquilo que não vem de Deus, para que eu enxergue a verdadeira luz. Bem-vindos à disciplina doce de Deus, porque essa é a minha alegria, destinada a tornar-me o que Deus quer que eu seja. Eu não sei quem escreveu essa frase, mas ela é muito real. E eu quero passar aqui a exortação final, irmãos, dos perigos da disciplina, para a gente encaminhar falando sobre Cristo Jesus. A minha exortação final é que você não trate a disciplina de forma leviana. A minha exortação final é que você pegue esses 5 frutos que eu disponibilizei para vocês no grupo da igreja, como toda aula eu faço, e leiam. Leiam, porque essa exortação final, na verdade, tem que estar em nós, porque nós devemos sim ser homens que não repugnamos a disciplina. Nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que ela é difícil, mas nós não vamos ignorar a disciplina, nós não vamos menosprezar a disciplina, nós não vamos tratar de forma insignificante, leviana, porque Deus nos ama. E se nós entendermos, irmãos, que a disciplina é para o nosso bem, nós vamos aproveitar esse momento para sermos conformados à imagem de Cristo. Mas como a gente pode tratar a disciplina de forma leviana? Como que a gente pode tratar ela de forma banal? Primeiro, é nos tornando insensíveis a Deus e a sua palavra. Eu estou pregando aqui sobre disciplina nesta manhã. Como você vai sair com essa mensagem? Como você vai tratar esse ensino? Como que você vai levar isso em consideração aí no seu coração agora? Nós não podemos tornar insensíveis à palavra de Deus quando o próprio Deus fala. E o meu objetivo aqui é ser o mais fiel possível na exposição bíblica, para que seja o próprio Deus falando com você agora. Eu só sou alguém que está tornando voz. E o que a gente chama de exposição bíblica? O que é a palavra expositiva, irmãos? É apenas esmiuçar o texto. É apenas você cavucar mais, cavar mais profundamente. Isso é expor a Bíblia. A exegese do texto, a exposição do texto é diferente da imposição no texto. Eu não quero de maneira alguma impor ao texto o que eu acho, o que eu penso, as minhas ideias. Por vez ou outra eu vou falhar com isso. Por vez ou outra eu posso impor ao texto de repente o meu pensamento, aquilo que eu acho. Isso é uma falha dos pregadores. Isso é uma falha de nós que pregamos, que temos o poder do microfone na mão. Mas alguém sério, honesto, temente a Deus, não vai fazer isso o tempo todo. Ele vai cometer algum deslize. Portanto, nesta manhã, se eu expus a Bíblia de forma mais fiel possível, leve isso em consideração como a voz de Deus para você, como a voz de Deus no seu coração. Portanto, não ignore essa pregação, essa palavra e a mensagem do Senhor. Segunda maneira como a gente pode tratar de forma leviana a disciplina de Deus, é quando a gente endurece o coração. De repente você ouviu essa pregação, você ouviu sobre disciplina, mas o seu coração foi endurecido. Você fala assim: eu não gostei dessa mensagem, não quero essa palavra para mim. Aí só há uma saída, irmãos. Vamos imaginar que a palavra de Deus é o sol. O sol é o mesmo para todos, certo? Para o ímpio, para o crente, para o não descrente, para aquele que agradece, para aquele que murmura. O sol é o mesmo para todos. Mas os corações são diferentes. E aí eu vou usar o exemplo da manteiga e do barro. Quando você pega o barro e expõe ao sol, que é o mesmo para todo mundo, o que vai acontecer com aquele barro exposto ao sol? Ele vai endurecer. Mas se você pega a margarina, a manteiga e expõe ao sol, que é o mesmo sol para todos, que é o mesmo sol para o barro, o que vai acontecer com a margarina e a manteiga? Ela vai amolecer, ela vai derreter, ela vai se quebrantar. Diante dessa mensagem, como é que está o seu coração? Foi amolecido ou foi endurecido? Isso é tratar de forma leviana a disciplina de Deus.
Mas a gente também pode tratar a disciplina de Deus murmurando. Irmãos, quantas pessoas são murmuradoras diante da disciplina de Deus? Deus traz uma circunstância, você murmura. Deus traz a situação, você continua murmurando no seu coração, como o povo de Israel. Como você trata a disciplina de Deus? Murmurando ou agradecendo isso que Deus está te dando, essa oportunidade de você ser participante da santidade de Deus? Você agradece, ou você murmura, sabendo que você é filho porque está passando por disciplina? Você agradece ou murmura, sabendo que você está participando desse amor de um pai que te ama? Podemos, na verdade, irmãos, tratar a disciplina de Deus como alguém que acusa a Deus de não estar lhe tratando da maneira correta. Você já viu isso? Pessoas que, ao passar pela disciplina de Deus, ela não acusa a Deus com palavras, mas no coração dela ela está achando que Deus está sendo injusto, acusando a Deus de que aquele ali não era a melhor maneira de tratar aquela pessoa, acusando a Deus de que ele não era o melhor momento para fazer aquela disciplina. Enfim, nós precisamos tratar a disciplina de Deus com humildade e com submissão. Lembre-se que, irmãos, nós não podemos até não ter clareza da disciplina de Deus, mas isso não nos faz insubmissos a Ele. Eu quero apontar para a graça de Deus e para a cruz de Cristo nesse final, mostrando a experiência do salmista. No Salmo 42, verso 11, ele diz o seguinte: a esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ajuda, ó Deus, do meu rosto e Deus meu. Porque você está em desespero, ó minha alma? E por que você se torna perturbada dentro de mim? Irmãos, o salmista, por mais que ele não compreendia talvez a disciplina de Deus, ele está aqui na verdade sabendo que a esperança está somente em Deus. A esperança para a cura. Se você está desesperançoso por causa da disciplina que você vem sofrendo, essas circunstâncias, saiba que essa esperança está em Deus. Se você é filho de Deus, não há necessidade de você desanimar, porque esse não é o propósito de Deus. Deus quer fortalecer as suas mãos. Deus não quer que você morra. Deus quer te encorajar, te edificar, para te resgatar. Esse Deus que envia dificuldades, desafios, disciplinas, é para o fortalecimento da nossa fé. Porque eu volto a dizer isso: Deus pune Jesus na cruz do Calvário. Jesus sofre o abandono do Pai na cruz. Para quê? Para que eu e você fôssemos poupados da punição, para que eu e você fôssemos poupados do abandono. Jesus sofreu a punição, Jesus sofreu o abandono por mim e por você. Portanto, nós não somos mais punidos, nós somos apenas disciplinados. E essa disciplina, meus irmãos, não se compara ao que Jesus passou na cruz. A punição que eu e você mereceríamos não se compara à disciplina momentânea, passageira que eu e você enfrentamos. Isso então deve nos levar a aceitar essa correção de Deus como evidência de amor, como evidência de esperança, para demonstrar que fomos feitos filhos por causa de Cristo Jesus e tudo o que Ele fez por nós na cruz. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus porque podemos ser disciplinados por Ele.